O programa Checkmate está de volta e continuamos entrevistando o presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, o ex-reitor da UFRN, Diógenes da Cunha Lima. Vamos agora já à primeira pergunta desse segundo bloco dos nossos estudantes, Ana Carla Dantas, de jornalismo. Olá, professor. Dentre as suas obras, foram publicados livros infantis também, né? Você escreveu livros infantis. E eu gostaria de saber de onde surgiu essa inspiração. E como você falou que Câmara Cascudo teve uma influência muito grande na sua vida, esteve com você durante a sua vida, e a vida dele também. Ele teve alguma influência para publicar esses livros também? Como que surgiu, assim, qual a motivação que o fez escrever livros infantis? O livro infantil é o seguinte: toda a vida eu tive uma paixão por criança. É uma mania. Estou publicando agora, vai sair pelo Instituto Federal, um livro chamado, essa é a primeira mão, eu dizer logo no programa Memória Viva, tem que sempre, no Memória Viva não, no programa Checkmate, é uma novidade. Esse livro se chama, é um livrinho, em termos de tamanho, eu espero que não seja pequeno em termos de conteúdo. O Natal de Zé Zuis. Então eu reúno as figuras eu coloco, por exemplo, Saint-Exupéry, que é Tom, Antônio era o nome dele, Antoine, então é Tom. Reúno outras personalidades e anda pela cidade. Passa na universidade, conversa aqui sobre as coisas, faz observações, passa no meu baobá, que é uma árvore grande que eu tenho aí, que é o meu entusiasmo, e a vida inteira. Mas eu comecei a fazer música por causa do meu filho, que estava aprendendo o alfabeto. Diógenes Neto se chama, mas é meu filho. E eu fiz uma musiquinha para facilitar pela memorização para ele. Peguei uma canção Niná. Comecei com a canção Niná, mas fiz um alfabeto, contando as letras, o sentido das letras. Depois eu comecei a fazer canções de Niná, para cada filho meu, para cada neto, para cada filho de amigo meu mais próximo. Eu fiz umas 60 musiquinhas de canções de Niná. Aquela canção de berço para você cantar balançando a rede, o menino dele. Depois eu resolvi, houve uma história interessante, Alexandre está aqui, podia ouvir essa história. Uma sobrinha muito querida do coração, vai com o pai fazer doutorado, é professor da universidade, vai doutorado em Madrid. E eu, com saudade dela, estou na praia, estou de férias, 30 dias de férias, cada dia eu fiz um conto. E já juntei com um livro chamado A Avó e o Disco Voador. E esse livro deu um êxito total, esgotou rapidamente, foram 2.000 exemplares, e foi adotado em escolas. Muitas vezes, já para muitos colégios já me chamaram porque estudam o livro e trabalham. Enfim, é sempre um encanto a participação infantil. Eu gosto da literatura infantil. Uma historinha para vocês também, novidade. Por favor. Eu vim de Tóquio. E lá fui visitar um grande parque que tem uma coisa singular. O que é? Um prédio enorme para uma biblioteca de literatura infantil universal. Eu fui ver, queria ver mesmo, fui ver o que é que havia do Brasil. Havia um bocado do Brasil e uma novidade para mim novidade absoluta. Um conto de Machado de Assis para criança. O conto da escola que estava lá. Machado de Assis para mim era só para velhão, não era nem para essa turma jovem como vocês. E encontro essa maravilha da presença dele. Enfim, a literatura infantil e a presença da comunicação com a criança, não há nada melhor. Porque a criança não é só o pai do homem, o pai da mulher, a mãe da mulher, porque ela que nasce daí, mas ela é a parte mais de pureza absoluta que nós temos. Depois vai ficando grande, vai ficando safado, cheio de pequenas coisas, perde a naturalidade e a vida. A criança também é
a própria imaginação. Imagina e passa a ter. Vamos agora. É isso aí. Vamos agora à pergunta de Rafael. Professor, estamos comemorando 60 anos de UFRN e o senhor é uma figura constante durante todo esse percurso. Com certeza, ao longo desse tempo, o senhor viu grandes modificações, sem dúvida, uma reestruturação da nossa universidade. Eu queria que o senhor elencasse para a gente quais os principais pontos que mudaram, estrutura ou mesmo uma cultura dentro da universidade. Olha, cada reitorado tem a sua contribuição na universidade e é muito grande e boa. Por exemplo, a universidade foi bem nascida, porque Onofre Lopes era um homem fantástico, um homem de visão universal. Ele criou e implantou logo, o primeiro do Brasil, de importância nacional, um programa de extensão universitária, levando para o interior. Então, a contribuição do Dr. Onofre, ele plantou e escolheu o melhor. Para vocês terem uma ideia, Onofre conseguiu que Dinarte criasse a universidade. O orçamento que ele apresentou era o dobro do orçamento do Estado. Ou seja, era quase impossível. Mas Dinarte Mariz era amigo dele, meio doido, e Onofre estimulou isso aí, estimulou que ele criasse, e ele criou na tapa. Dr. Onofre federalizou a universidade com uma mentira. Vou contar para vocês também, eu acho que pouca gente sabe. O que é que foi? Ele soube, Juscelino, o dinheiro do Estado não dava para manter. Eu fui contratado da seguinte maneira: Dr. Onofre levou o meu nome, Dr. Otto Guerra, e Dr. Onofre, que gostava de mim, mesmo assim, disse: olha, você vai trabalhar 2 anos para ver se dá certo de experiência. Eu nunca vi uma experiência desse tamanho. 2 anos, vai ganhar um mês sim, outro não. Se der certo, depois de 2 anos eu contrato você. Era assim. Depois o Dr. Otto vai lá e disse: olha, Onofre, eu reclamei uns 6 meses depois, já estava, só tinha recebido, trabalhei 6 meses, ganhei 3. Aí Dr. Otto vai lá: Onofre, Jorge já deu certo, está lá, muito bom, e ele trabalha um mês sim, outro sim, um mês sim, outro sim, ele recebe um mês, não, outro, um mês sim, não, um mês sim, outro não, tem alguma coisa errada. Não, mas ele tomou compromisso comigo. Não tomou compromisso porque você botou a faca nos peitos, só, senão ele não seria. Bom, era essa figura notabilíssima, mas a história da que eu brinquei com mentira. Ele queria federalizar a universidade. Havia um congresso aqui liderado por Donivaldo Monte, na Escola de Serviço Social. E ele consegue levar Juscelino para lá. Congresso de católicos do Nordeste. Gente muita, tinha uns 3 ou 4 professores da universidade, mas era gente muita de toda a parte do Nordeste. Ele disse: presidente, aqui estão os professores da nossa universidade que vieram pedir a Vossa Excelência que federalize, que a universidade precisa, para lá, e que se comprometa perante. E não era professor coisa nenhuma, era tudo conversa mole dele. E o presidente prometeu aos professores, entre aspas, que não era, e fez realmente a federalização. Olha que coisa fantástica. Genaro fez um trabalho, foi quem abriu Genaro Fonseca para esse campus. Domingos fez um trabalho muito interessante, procurando, sobretudo, trazer professores de fora, que a gente tinha dificuldade, sobretudo, doutores e mestres, para cá. Entre outras coisas interessantes. Depois de Domingos, eu procurei fazer uma dinâmica na universidade. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: havia uma disputa uma lista sexto para quem se indicava. E eu entrei de oposição ao reitor, que era difícil, mas entrei na lista. Era o menos votado, mas estava na lista. Então, quando eu fui escolhido, a partir dos pedidos de alguns políticos, como Dinarte mesmo, Djalma, Van Rosado, mas o governador contra, o presidente do partido do governo contra, muita coisa contra. O reitor também tinha outro candidato, que era Clóvis, já disse aqui. Então, nessa oportunidade, eu escolhi 2 dos concorrentes que podiam ter sido nomeados. Lauro Bezerra e Dalton Melo de Andrade, excelentes. Escolhi um deputado federal, o deputado estadual, que tinha sido eleito já 4 ou 5 vezes,
Escolhi Santos Negreiro, intelectual do primeiro, Zezé Delgado, João Malicrim, o que havia de melhor. E tive sorte. O que era? O chefe de departamento, diretores de centro, eram excelentes. Então procurei me unir. A primeira coisa que eu pedi, reunindo o pessoal todo, era, vamos ver o que é que a universidade precisa, quais são as carências. Então se detectou uma série de coisas, mas a primeira, falta de pesquisa, a universidade não tem pesquisa. Detectou mais dificuldade na prestação de contas da construção. Consequentemente, faltavam construções. Faltava, por exemplo, o Centro de Biociência, que era uma velha reivindicação, velha não, porque a universidade era nova, mas havia e não tinha. A própria reitoria funcionava dentro da biblioteca, que era pequena e pequeno número de livros. E fomos detectando o que havia de dificuldade. Não havia memória da universidade. A memória não se cuidava nem de publicação de livro, nem de disco. A TV era essa TV, era, como é que chama isso, de pacote. Vinha de fora e aqui se reproduzia e era em preto e branco. Então não havia interesse de leitura e muito menos de pacotes externos. Enfim, fomos descobrindo o que é que havia de carência na universidade. E tentamos preencher. Havia falta de prestígio nacional. Observa, era uma universidade pequena do Nordeste, o pessoal de Recife deu muita pancada no começo na nossa universidade, achando que não podia, e Cascudo começou a defender a universidade, a pedido do Dr. Onofre, já vinha dando um prestígio muito grande. Começou a mostrar que a universidade tinha futuro, mas não tinha elementos ainda para isso. Então tomamos algumas providências e conseguimos. Por exemplo, o dinheiro suficiente para construir o Centro de Biociência. A biblioteca, que era metade, tiramos e inauguramos o prédio da reitoria, que era lá dentro, duplicando a biblioteca, não só a biblioteca, mas livros e revistas. 100 mil livros tinha, deixamos com 200. Então cada um procurou fazer o máximo dentro daquele quadrado. Sanderson fez um trabalho notável de aproximação, trazendo o seminário de tropicologia para cá, de Gilberto Freire. Muita coisa interessante começou a se movimentar. Havia criado no papel, mas houve dificuldades, a FUNPEC, a Fundação de Pesquisa. Não funcionava, não existia. Então eu instalei a FUNPEC. Contra tudo e contra todos, porque dizia que a universidade criou a FUNPEC e não podia juridicamente criar. E eu disse, não, eu sou profissional de direito, acho que pode, a universidade é autônoma e vai criar e instalamos. Então foi o primeiro centro de pesquisa, o começo de pesquisa. Outra carência, a universidade estudava muita gente, coisa de fora e deixava as coisas locais. Então fizemos um projeto Rio Grande do Norte, que era um processo Rio Grande do Norte. Primeiro estuda as coisas locais para depois estudar as universais. A ideia básica do começo da FUNPEC foi esse. Havia também carência. A minha cidade de Nova Cruz não tinha um campus, abriu o campus. Caicó, que tinha o Seridó com muito peso e importância, havia um pequeno começo de campus, nós deixamos um grande, pronto para ser uma universidade lá. Enfim, a coisa começou a andar e a girar inteiramente. Professor, parece que muita coisa mudou, mas algo em comum é o engajamento político de movimentos estudantis, né? Não há dúvida. Na sua época, professor, até um período até final do governo da ditadura militar, havia todo um engajamento... Aqui era uma guerra, era um barulho muito grande. Eu vou contar a vocês uma história. Eu estou lá na reitoria quando diz, olha, os estudantes tomaram o auditório e estão dando um pau grande na administração. Então saia por aqui, eu disse, não, peraí, eu vou para lá. Cheguei lá, entrei, tirei o paletó, a gravata, entrei, começo de vaia, eu posso falar? Posso falar, até que consegui pegar o microfone, posso falar? Liderado por Mineiro, por Hugo Manso e outros que movimentaram a classe estudantil. Aí eu comecei a dizer, esta é a universidade que eu sonhei.
reclamando, protestando, dizendo as coisas e tal. Agora, me deu uma lista das reivindicações e começamos, terminou dando certo. Outro episódio com o estudante é que eu vi que a universidade não tinha prestígio nacional. E havia um único órgão, hoje tem vários, das reitorias. O encontro de reitores, era o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Atrevidamente, como eu sou mesmo, me candidato à presidência. E tivemos o primeiro reitor daqui, presidente do Conselho de Reitores. Eram 79 maiores universidades do Brasil. Na época entravam todas, as grandes, por exemplo, a USP, a Unicamp, a Unesp, a Universidade de Brasília, todas, públicas, privadas, participavam desse conselho. Então deu um certo prestígio a ele. Na época o estudante não tinha expressão. E eu tive um privilégio, vou contar para vocês essa novidade, de receber no Conselho de Reitores, é um pedido, era o aluno não podia ter reunião, nem encontro, nem diretório, nada reconhecido, porque era considerado esquerda e comunista. Então recebo um cidadão chamado Aldo Rebelo, que presidia a UNE, ilegal e fora do lugar. Eu recebi no Conselho de Reitores, com vários reitores, convidei, e eles vieram e recebemos esse grupo. O que é que eles queriam? Ser reconhecidos. Eu reuni uns 20 reitores e fomos ao ministro. Ministro, a universidade tem um encontro de reitores nacional organizado no conselho que eu presido. Tem dos funcionários. Por acaso, a Universidade do Rio Grande do Norte conseguiu também a liderança nacional de funcionários. Era Assis, Francisco de Assis, assumiu. Logo, os professores têm a ADURN e na Associação Nacional. E os estudantes, que é a parte mais importante da universidade, a que se destina todos os outros, que os outros não têm sentido, não pode falar. Nós queremos a representação. E o ministro primeiro reclamou que era baderneiro, era terroristas e tarará, mas aceitou. E eu tive o privilégio há pouco tempo, com alguns anos, quando o Aldo Rebelo foi assumir o ministério de Lula, ele veio a Natal e me telefonou dizendo que queria me ver, relembrando esse fato. E eu fui com o senador Garibaldi ao gabinete dele depois e tivemos um bom contato e um bom encontro. Foi um episódio notável. Para completar, para dar foro também internacional, eu me candidatei à vice-presidência e ganhei da OUI. A OUI é a Organização Universitária Interamericana. Tinha sede em Quebec, no Canadá, mas entrava reitores de todo o continente. E deu um certo prestígio. Depois a universidade, já com Daladier, ampliou e trouxe aqui um trabalho bonito da Universidade de Quebec. Eu acho que foi uma coisa, luta muita para conseguir algumas coisas. Mas conseguimos, por exemplo, o Centro de Convivência estava no chão. O reitor anterior tinha bolado essa história. Na época o reitor mandava muito. Viu? E estava parado e o Ministério disse que não dava dinheiro para nada. Eu disse, ministro, o senhor está convidado para a inauguração. Como? Não vai ter recurso, não tem recurso para isso. Isso é exagero, a universidade precisa de sala de aula. Não, mas tem que ter um lugar de encontro. Bom, cheguei aqui e fizemos uma coisa interessante. O que é que foi? Houve uma ideia de um dos diretores, o diretor do ETA, quem construía, que as construtoras estavam atrasadas na universidade aqui. E eu podia multar. Eu dei o prazo de 30 dias para que eles endireitassem, cumprissem as obras. Não pagou, eu multei. Depois fui ao ministro. Ministro, eu preciso do dinheiro todo para pagar a coisa, para a obra, porque tem essa multa e eu quero. Chamei cada um e digo, olha, eu tenho dinheiro para vocês, mas só se vocês pagarem a multa, vocês estão devendo à universidade. Com isso foi construído o Centro de Convivência e depois, para completar, foi Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio. Eu dei 10 anos de gratuito, contanto que eles terminassem a iluminação,
banheiros, essas coisas todas, foi inaugurado. Que bom. O programa Checkmate faz agora mais um rápido intervalo e volta já.